Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Cantares, Isaías. Tá certo? Esqueceu de Eclesiastes. Capítulo 10. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Isaías. O HD tem hora que trava, mas Lá menor. 10:27. Vai segurando aí. Ó. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção, jugo que será despedaçado por causa da unção. E o jugo do seu pescoço que será despedaçado por causa da unção. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, temos caminhado sobre a face da terra. Oh, quão dias difíceis tem sido sobre os quatro cantos da terra.
A Bíblia aqui nos traz a mensagem sobre que Deus iria libertar Israel do poder da Síria, que Deus iria quebrar o seu jugo, ou seja, a sua canga, que foi colocado e aprisionado como estava a nação de Israel. Mas quando nós encontramos aqui sobre unção, vem na nossa mente, na nossa cabeça, sobre azeite. Quando se fala em unção, se fala em consagração. E antigamente no Velho Testamento, somente 3 classes poderiam receber a unção. Era somente reis, sacerdote e profeta. Se você não fosse rei, se você não fosse sacerdote e se você não fosse profeta, você não poderia receber a consagração e a unção de Deus. Desde o primeiro livro de Gênesis, o Bereshit, nós já encontramos Deus posicionando o homem para a visão do Espírito Santo. A Bíblia fala que aos 40 dias, quando o dilúvio acabou e as águas começaram a baixar pouco a pouco, Noé solta primeiro um corvo. O corvo ele voa e ele volta novamente. Mas a Bíblia fala que ao passar de 7 dias, número da perfeição, 7º dia, número da perfeição, porque no 7º dia Deus fez 3 coisas: abençoou, santificou e descansou. E Deus abençoou o 7º dia. 7 dias depois, Noé pega uma pomba e solta aquela pomba. Ela voa e passa algumas horas, aquela pomba volta de novo. Ao passar 7 dias, Noé pega a pomba novamente, solta a pomba, ela voa e demora a voltar. E no momento em que ela volta, ela traz em seu bico uma folha de videira. Fala para o seu amigo: uma folha de videira. A pomba representando o Espírito Santo. Aquela folha de videira, porque da árvore videira, do seu fruto é extraído o azeite. E o azeite é usado para consagrar. O que essa palavra do Senhor Deus está nos trazendo hoje? A palavra do Senhor Deus nos traz hoje que nós, como servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos receber a porção dobrada do Espírito Santo do Senhor Deus. A Bíblia fala que quando Dalila amarrava Sansão com as cordas virgens, cordas novas, e ela gritava: Sansão, aí vem os filisteus te pegar. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor Deus entrava dentro do corpo de Sansão e ele rebentava aquelas cordas como se fossem fiapos. Diz a Bíblia que uma certa vez os filisteus vieram contra Sansão, e diz a Bíblia que ele não tinha nenhuma ferramenta para poder lutar naquela batalha, mas diz a Bíblia que havia ali a cabeça, o crânio de um jumento, e ele, ao pegar aquele crânio, o Espírito do Senhor Deus tomou posse de Sansão e ele conseguiu matar 1000 homens. Um homem cheio do Espírito Santo. Você não sabe o tamanho da autoridade, do poder que tem um homem cheio do Espírito Santo. Sabe qual que é o maior medo de Satanás? Satanás tem lutado contra a sua vida para te matar. Satanás tem lutado contra a tua vida para destruir o seu lar, a sua família. Porque na realidade o medo de Satanás é que você olhe para Deus. Olhe para Deus. A Bíblia fala que existia na terra de Uz dos Caldeus, Jó capítulo 1, um homem por nome de Jó. Esse homem era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Esse homem, diz as Escrituras Sagradas, que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas
e tinha muita gente à disposição ao seu serviço. Mas diz a Bíblia que quando os Benai Elohim, que em hebraico significa filhos de Deus, os anjos vieram em reunião conversar com o Pai Todo-Poderoso, vem também Satanás no meio deles. E Deus olha para Satanás e fala: da onde tu vens? Ele falou: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Observaste, meu servo Jó, que não há na terra homem semelhante a ele, fiel, reto, temente a mim, se desvia do mal. Eu sei, eu conheço Jó, sei até quantos carrapatos tem nas ovelhas dele. Agora, tira tudo quanto ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua cara. Glória a Deus, aleluia. Deus falou: então tudo que ele tem eu entrego nas tuas mãos, só não tira-lhe a alma. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Quem sabe levantar a mão aqui? Não, o filho foi o último. Não, é bens, mas qual foi a primeira? Primeira que Satanás tocou foi colocar os saduceus para roubar as 500 juntas de boi. Mas e daí? Eram bois. Mas você sabe o que Jó fazia? Se levantava 3 horas da manhã, matava um boi em sacrifício a Deus, pela sua vida, pelo bens que ele tinha, pelo seu lar, pela sua família, para que Deus abençoasse. Ei! Satanás fez tirar de Jó o direito dele adorar a Deus. Aleluia. Foi a primeira praga. A primeira praga que Satanás quer trazer sobre sua vida não é causar uma doença em você, não é destruir o teu lar, ou quem sabe tocar em alguém da sua família. A maior vontade de Satanás é tirar a tua liberdade de falar com Deus. Porque ele sabe que a sua intimidade com Deus, a sua devoção com Deus, no momento em que você começar a orar, no momento em que você começar a clamar a Deus, os céus vão se abrir. Porque em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Satanás sabe que no momento em que você começar a buscar a Deus com intimidade a Ele, o inferno não vai suportar você. O profeta Isaías, o profeta Ezequias, o rei e profeta, caiu doente. Deus manda o profeta Isaías a Ezequias, homem de Deus, o profeta Isaías. Não tinha uma profecia que não se cumpria. Entrou no palácio, o rei Ezequias está doente, caído na cama. Olha a mensagem: Rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque da cama em que você está não se levantará, morrerá nela. E virou as costas e foi embora. Não tomou café na casa do rei, não parou para assistir a série da Netflix. Ele entregou o recado e acabou. Glória a Deus, aleluia. Você sabe o que o rei Ezequias fez? Virou o rosto para a parede. Glória a Deus, aleluia. Se Deus falou para ele pôr a casa em ordem, é porque alguma coisa ele precisava se consertar. Amém, aleluia. Alguma coisa ele precisava se consertar. Por isso que eu falo que Satanás não vai direto da doença, ele vai tentar travar você. Porque um crente sem oração
sem leitura da palavra, sem jejum, é um crente fácil de cair nas ciladas de Satanás. Saiba de uma coisa: Deus hoje quer levantar você deste banco. Deus te chamou não para você ficar aí sentado esquentando a bunda deste banco, não. Deus está te libertando e quer fazer de você missionário da palavra de Deus. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ezequias olhou: o que vai ser da minha vida se eu morrer? Meus inimigos vão vir a mim, vão fazer festa na minha cova e vão falar: era este o rei a qual servia o Deus Todo-Poderoso? Tenha misericórdia de mim. E o mesmo profeta que profetizou a destruição do rei falou, Deus falou para Isaías: volta e diz para o rei Ezequias que eu vi as suas lágrimas e eu ouvi a sua oração. Aleluia! E ele não vai morrer mais. Estou acrescentando mais 15 anos de vida sobre a sua vida. Irmãos, o crente que se disposiciona para a presença de Deus, para buscar a unção de Deus, a graça de Deus. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que os discípulos ficaram todos perturbados. O mestre que andava com nós, que fazia milagre, foi preso, torturado e foi morto, e agora vai vir atrás de nós, porque nós somos seus discípulos. Judas trai, Pedro nega, outros se afasta e não vão nem na crucificação. Mas a Bíblia fala que quando Cristo ressuscita, que aparece a eles, a primeira coisa que Jesus olha para eles dentro daquele cenário, onde eles estavam reunidos, foi falar essa palavra: paz seja convosco. Não tem uma coisa melhor para o ser humano do que paz. Em momento de angústia, de tristeza, de perseguição, aleluia. O salmista Davi falou: Senhor, meus inimigos todos os dias cavam uma cova para me jogar. Mas no Salmo 46 ele fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que se levante contra mim a guerra, não terei medo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista Davi, ele nos fala no Salmo 91, muito conhecido nas vossas vidas, quando ele fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Só que o versículo chave desse capítulo está no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque é fácil nós pegar aqueles versículos lá isolados, falar: Deus está comigo, Deus está me protegendo, Deus vai me guardar, Deus vai me salvar. E Deus, pelo contrário, está falando: conserta comigo, volta para mim, se humilha, seu orgulho está grande, seu ego está grande, desce, 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 desce. Zaqueu foi subir, e o segredo não era subir, o segredo era descer. Jesus olha e fala: Zaqueu, Zaqueu. Se Jesus fosse um cearense, ele falava assim: Zaqueu, cabra da peste, lá da minha terra, desce depressa dessa figueira maimota velha, porque hoje me convém comer uma buchada de bode lá na tua casa. Mas Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear da tua casa. Um homem sem a presença do Espírito Santo, ele não consegue vencer.
O homem sem a presença do Espírito Santo, sem a unção de Deus, ele não consegue vencer. Glória a Deus. Talvez você ache assim, Davi treinou muita funda, jogando, nos lobos, treinou muito. Mas você tem que entender que com ele, com 17 anos, ele foi consagrado ao Senhor. Deus usou o profeta Samuel para ir lá e consagrar ele. Deus usou o profeta Samuel para ir lá e consagrar o seu filho. E ele foi um grande rei, porque sobre ele desceu a unção, sobre ele desceu a autoridade. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem descendo sobre ti. 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, aleluia, para curar os cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia. Miqueias 2:10 está escrito: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, aleluia. Não será aqui o vosso descanso. Quando Jesus orava ao Pai Nosso, na sua oração, Avinu Sheba Shammai et Kadeshika Tavuma Rutei Ashe, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Quando o Espírito do Senhor Deus, Jesus viu que eles precisavam de poder e de autoridade. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sem poder e sem autoridade. Jesus vai e fala assim: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Eles estavam tanto com medo de morrer, de perder a vida. Agora preste atenção. Estavam todos reunidos no cenáculo, 120 almas, orando e buscando ao Senhor. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam orando. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aleluia, que desceram sobre cada um deles, aleluia. E eles começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Deus estava preparando eles naquele momento para pregar o Evangelho, meu irmão. Sabe Pedro, o homem que negou a Jesus Cristo, no dia em que ele recebeu a unção do Espírito Santo, livro de Atos capítulo 5, Pedro não orava pelos doentes. Diz a Bíblia que quando ele andava, a sombra de Pedro, quando tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. Porque Jesus falou: se você crê em mim, se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, tudo que você pedir será realizado. Jesus falou: se vocês crerem, fará obras maiores do que eu fiz. Eu não estarei mais na terra. Jesus não está aqui agora. Ele está sentado à direita do Pai, com vestes reais de autoridade e poder, vestido com vestes, preparado para a batalha, porque ele vem buscar a sua noiva, mas vem trazer também justiça e juízo aqui nessa terra. Antes ele era cordeiro, mas agora ele vai vir como leão, e as nações temerão quando ele vier. Ele está lá no céu, sentado à direita. Quem está aqui agora? Quem ele disse que estaria? Eu vou, mas eu deixo outro consolador, o Espírito de meu Pai, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Os homens que receberam a unção e a autoridade do Espírito Santo saíram pelo mundo pregando o Evangelho.
E diz a Bíblia que todos os 11 apóstolos foram martirizados. Pedro crucificado, cabeça para baixo. Apóstolo Paulo decapitado. Mas olha a mensagem dele em Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Você sabe que para eles era honra morrer por causa do Evangelho. Policarpo, pai da igreja, discípulo de João, e foi um dos pais da igreja. Quando a Inquisição prendeu, o Império prendeu Policarpo, Santa Inquisição, nós vamos te condenar. Nega Jesus, nega essa pregação que você prega. Ele com 80 anos, ele disse: eu sirvo a este Deus há 80 anos. Ele nunca me abandonou, nunca me deixou. Não vai ser agora que eu vou deixar ele. Policarpo, se você não negar, nós vamos acender a fogueira e você vai morrer queimado. E ele disse: acenda logo, eu não vejo a hora de encontrar com o meu Senhor. É um homem que está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você pode ser de qualquer facção que seja. Na hora da aula que o pau come, você entrega até o pai e a mãe. Mas é porque você está em carne, e a carne é fraca. Mas na hora que você está cheio do Espírito Santo, e que seja torturado como foram os apóstolos de Cristo, mas não negaram, morreu firme com o Senhor. Não negaram. Você sabe o que é isso? Não era porque eles eram super-homens, eram fracos como todos nós. O problema é que estava sobre a vida deles a unção do Espírito Santo do Senhor. E o homem cheio de unção, cara, é diferente. É um privilegiado. O homem cheio do Espírito Santo é diferenciado, aleluia. O homem cheio do Espírito Santo é diferente, aleluia. O homem cheio do Espírito Santo, ele não se desespera quando vai ser jogado na cova dos leões, porque ele sabe que o seu Deus está com ele. O homem cheio do Espírito Santo está em alto mar com 285 almas, e os soldados romanos dão a ordem para matar todos os presos, e Paulo acorrentado fala assim: não mate ninguém. Essa noite eu já estou há 14 dias de jejum, e o Espírito de Deus me revelou nessa noite que as 285 almas que estão nesse navio não morrerão afogados. Aleluia! O navio foi quebrado pelas ondas. Diz a Bíblia: quem sabia nadar, nadou. Quem não sabia, se agarrou nas tábuas do navio. E ninguém morreu afogado. Glória a Deus. Quem não sabe nadar, vai sempre ter uma tábua do navio para você segurar. Mas o Espírito de Deus não vai deixar você morrer, não vai deixar você perecer. Você que está aqui nessa noite, nas orações, lendo a palavra, tem lá a casinha lá, né? Da oração. Ainda tem? Tem? Vocês ainda só para orar? Meu Deus, é tremendo. A casinha da oração. Esse motivo de todo mundo estar aqui agora, ó, vencendo, são por causa das orações de vocês, viu?